Há dois modos pelos quais nossas necessidades podem ser atendidas. Um é o modo material. Por exemplo, quando estamos doentes, podemos ir a um médico em busca de tratamento. Mas chega uma hora em que nenhum auxílio humano surte efeito. Aí, então, buscamos a alternativa, o poder espiritual. Aquele que fez nosso corpo, mente e alma. O poder material é ilimitado e, quando falha, recorremos ao ilimitado poder divino. Analogamente, no que se refere às nossas necessidades financeiras, quando já fizemos o melhor possível e ainda assim não foi suficiente, nos voltamos para esse outro poder. Conhecer Deus é a maneira mais importante de curar todas as doenças, físicas, mentais e espirituais. Assim como as trevas não podem permanecer onde existe luz, assim também as trevas das doenças são expulsas pela luz da perfeita presença de Deus ao penetrar no corpo. O ilimitado poder de Deus trabalha implicitamente em todos os métodos de cura, sejam eles físicos, mentais ou vitais. Esse fato jamais deve ser esquecido, pois se o paciente depende do método e não de Deus, ele automaticamente dificulta e limita o livre fluxo do poder curativo. Seu dever é levar as necessidades à atenção de Deus e desempenhar seu papel em ajudá-lo, a fazer com que esse desejo se realize. Por exemplo, no caso de doenças crônicas, faça o máximo para ajudar a promover a cura, mas no fundo de sua mente tenha consciência de que, em última análise, o auxílio só pode vir de Deus. Uma fonte limitada de proteção para o homem reside em pensar firmemente que, como filho de Deus, ele não pode ser afetado pela doença. Faça o máximo para eliminar as causas da doença e então permaneça absolutamente sem temor. Existem tantos germes em toda parte que, se você começar a ter medo deles, será completamente incapaz de gozar a vida. Seja destemido. Mantenha-se sorridente em seu interior, pulsando com profunda alegria, sempre pronto para agir com a ambição espiritual de ajudar os outros. Tais atitudes não são apenas bons exercícios para a mente, elas também conservam um corpo constantemente abastecido de renovada energia cósmica. Aquele que encontra alegria dentro de si mesmo constata que seu corpo está carregado de correntes elétricas, energia vital proveniente não dos alimentos, mas de Deus. Se você sente que não pode sorrir, fique diante de um espelho e, com os dedos, arme um sorriso em sua boca. Isso é realmente importante. Quando uma pessoa está alegre interiormente, ela atrai o auxílio do inexaurível poder de Deus. Quer dizer, uma alegria sincera, não a que você exibe exteriormente, sem senti-la interiormente. Quando sua alegria for sincera, você será um milionário de sorrisos. Um sorriso genuíno distribui a energia cósmica, prana, a todas as células do corpo. O homem feliz é menos sujeito a doenças, pois a felicidade de fato atrai, para o corpo, um maior suprimento da universal energia vital. No cofre da mente estão todas as correntes da escravidão, bem como as chaves da liberdade. O poder da mente traz consigo a infalível energia de Deus. Este é o poder de que você precisa no corpo, e existe um modo de levá-lo para ele. A comunhão com Deus mediante a meditação. Quando sua comunhão com Ele for perfeita, a cura será permanente. Tudo o que o Senhor criou foi para nos testar, para trazer de volta a imortalidade da alma sepultada dentro de nós. Essa é a aventura da vida, seu único propósito. E a aventura de cada um é diferente, singular. Você deve estar pronto para lidar com todos os problemas de saúde,
da mente e da alma, com métodos indicados pelo bom senso e com fé em Deus, sabendo que na vida ou na morte, a sua alma permanece invicta. Não deixe a vida derrotá-lo. Derrote a vida. Se você tiver uma vontade forte, poderá superar todas as dificuldades. Afirme, mesmo em meio às agruras, o perigo e eu nascemos juntos, e eu sou mais perigoso do que o perigo. Essa é uma verdade de que você se deve lembrar sempre. Aplique-a e verá que funciona. Não se comporte como um mortal servil. Você é um filho de Deus. Muita gente receia os problemas da vida. Eu nunca tive medo deles, porque sempre rezei. Que o teu poder, Senhor, cresça em mim. Conserva-me na consciência positiva de que, com o teu auxílio, eu sempre posso superar as minhas dificuldades. Desde que você é feito à imagem de Deus, acreditar que as provas por que passam implicam dificuldade maior do que o poder de sua divindade para superá-las é crer numa inverdade. Lembre-se, não importa o que suas provas sejam, você não é demasiadamente fraco para lutar. Deus não admitirá que você seja tentado além do que é capaz de enfrentar. São Francisco enfrentou tribulações maiores do que você poderia imaginar, mas não se deu por vencido. Pelo poder da mente, ele superou esses obstáculos, um por um, e unificou-se com o Senhor do Universo. Por que não ter esse mesmo grau de determinação? Use todas as provações que lhe vierem como oportunidades para aprimorar-se. Quando passa pelas provas e dificuldades da vida, é comum que você reaja. Por que isso tem que acontecer comigo? Em vez disso, você deveria considerar cada prova uma picareta, com que cavar o solo da consciência, dando vazão à fonte interior de fortaleza espiritual. Cada prova deveria revelar o poder oculto que você tem dentro de si próprio, como um filho de Deus feito à sua imagem. Fugir dos problemas pode parecer a solução mais fácil, mas você só se fortalece quando luta com um adversário forte. Quem não tem dificuldades, não cresce. A vida nada vale se não for uma ininterrupta superação de problemas. Cada problema que aguarda a solução em suas mãos é um dever religioso que a vida lhe impõe. Qualquer fuga de problemas, físicos ou mentais, é uma fuga da vida, já que não pode haver vida que não seja cheia de problemas. Enfrente a tudo e a todos, no campo de batalha da vida, com a coragem de um herói e o sorriso de um conquistador. Quando minhas provações se tornaram muito grandes, busco a compreensão, primeiro em mim mesmo. Não ponho a culpa nas circunstâncias, nem tento corrigir os demais. Primeiro eu me interiorizo, tento limpar a cidadela do espírito para remover tudo o que obstrua a toda poderosa e plenamente sábia expressão da alma. Esse é o modo de viver que produz o êxito. Doenças e dificuldades nos trazem uma lição. Nossas experiências dolorosas não foram feitas para nos destruir, mas para incinerar nossas impurezas e nos apressar na nossa volta ao lar. Ninguém está mais ansioso pela nossa libertação do que Deus. A cortina de fumaça da ilusão se interpôs entre Deus e nós, e Ele lamenta que o tenhamos perdido de vista. Ele não gosta de ver seus filhos sofrerem tanto, morrendo por causa de bombas que caem, de doenças terríveis e de hábitos de vida errôneos. Deus lamenta isso tudo, pois nos ama e nos quer de volta. Se pelo menos você fizesse o esforço, à noite, de meditar e estar com Ele, Ele pensa tanto em você e você não foi abandonado. Foi você quem o abandonou, o seu verdadeiro eu.
Quando você toma as experiências da vida como seu professor e aprende com elas a verdadeira natureza do mundo e o papel que você desempenha nele, essas experiências se tornam guias valiosos para chegar à satisfação e à felicidade eternas. Em certo sentido, a infelicidade é sua melhor amiga, porque o impulsiona a buscar Deus. Quando você começa a ver claramente a imperfeição do mundo, começa a procurar a perfeição de Deus. A verdade é que Deus está usando o mal, não para nos destruir, mas para nos desiludir de seus brinquedos, das distrações desse mundo, de modo que possamos buscá-lo. A perfeita saúde de Deus permeia os sombrios recantos da minha doença física. Em todas as minhas células brilha a sua luz curativa. Elas estão perfeitamente bem, pois a sua perfeição está nelas. O poder curativo do Espírito está fluindo através de todas as células do meu corpo. Sou feito da única substância universal, a substância de Deus. Tua luta perfeita é onipresente em todas as partes do meu corpo. Onde quer que essa luz curativa se manifeste, existe perfeição. Estou bem, pois a perfeição está em mim. Sou o imutável, sou o infinito. Não sou um pequeno ser mortal, com ossos que quebram, corpo que perece. Eu sou o imortal, imutável e infinito. Ó Mãe Divina, quer eu flutue na superfície da vida presente, quer submerja sob as ondas da morte, estou seguro em teus braços imortais. Os cataclismas que subitamente ocorrem na natureza, provocando destruição e ferimentos nas multidões, não são obras de Deus. Essas catástrofes resultam dos pensamentos e das ações do homem. Onde quer que o equilíbrio vibratório do mundo entre o bem e o mal seja perturbado por um acúmulo de vibrações nocivas, resultantes de pensamentos e procedimentos errôneos do homem, ver-se-á destruição. As guerras ocorrem não por uma ação divina fatal, mas pela disseminação do egoísmo material. Elimine-se o egoísmo, individual, industrial, político e nacional, e não haverá mais guerras. As caóticas condições modernas existentes no mundo resultam do padrão de vida afastado dos ideais divinos. Indivíduos e nações podem ser protegidos contra a destruição total se viverem segundo os ideais celestiais da fraternidade, cooperação industrial e intercâmbio internacional de experiências e bens materiais. Acredito que virá uma época em que, por força de uma compreensão superior, não teremos mais fronteiras. Chamaremos a terra de nossa pátria e, graças a meios jurídicos e à integração internacional, distribuiremos altruisticamente os bens do mundo segundo as necessidades das pessoas. A igualdade, porém, não pode ser implantada à força. Ela tem de vir do coração. Temos de começar agora com nós mesmos. Deveríamos tentar ser como os entes divinos que vêm e tornam a vir à Terra para nos mostrar o caminho, amando-nos uns aos outros e mantendo, claro, o nosso discernimento, tal como eles exemplificarem e ensinaram. A paz chegará. Você pode pensar que não há esperança de conquistar o ódio e inspirar a humanidade a seguir os caminhos crísticos do amor. Mas jamais a necessidade foi tão grande quanto agora. Ideologias ateias estão lutando para expulsar a religião. O mundo está marchando rumo a um grande drama existencial. Tentando aplacar as violentas tempestades, parecemos nada mais do que minúsculas formigas nadando no oceano.
mas não subestime o poder que você tem. A única coisa que ajudará a eliminar o sofrimento do mundo, mais do que dinheiro, habitações ou qualquer outro auxílio material, é meditar e transmitir aos outros a sublime consciência de Deus que sentimos. 1000 ditadores não poderiam jamais destruir o que tenho dentro de mim. Irradie diariamente a sua consciência para os outros. Procure compreender os planos de Deus para a humanidade, atrair todas as almas de volta a Ele, e trabalhe em harmonia com a sua vontade. Deus é amor. Seu plano para a criação só pode estar enraizado no amor. Não oferece esse simples pensamento mais consolo ao coração humano do que os raciocínios eruditos? Todos os santos que penetraram o âmago da realidade testemunharam que existe um plano universal divino e que ele é belo e pleno de alegria. Assim que aprendemos a amar Deus na meditação, amaremos toda a humanidade como amamos nossa família. Aqueles que encontraram Deus por meio da própria autorrealização, os que tiveram realmente a experiência de Deus, só eles são capazes de amar a humanidade, não de forma impessoal, mas com seus próprios irmãos de sangue, filhos do mesmo e único Pai. Compreenda que o mesmo sangue vital circula nas veias de todas as raças. Como pode alguém se atrever a odiar qualquer outro ser humano, de qualquer raça que seja, quando Deus vive e respira em todos? Somos americanos, hindus ou de qualquer outra nacionalidade por apenas alguns anos, mas somos filhos de Deus para sempre. A alma não pode ser confinada em fronteiras criadas pelo homem. Sua nacionalidade é o espírito, seu país é a onipresença. Se entrar em contato com Deus dentro de você mesmo, saberá que Ele está em todos, que Ele se tornou nos filhos de todas as raças. Você não pode, então, ser inimigo de ninguém. Se o mundo inteiro fosse capaz de amar com esse amor universal, não haveria necessidade de que uns se armassem contra os outros. Por meio de nosso próprio exemplo, à maneira de Cristo, temos de promover a unidade entre todas as religiões, todas as nações e todas as raças. A solidariedade ampla e o discernimento intuitivo, necessários para curar os males terrestres, não podem resultar de mera consideração intelectual da diversidade humana, mas sim do conhecimento da unidade profunda dos homens, seu parentesco com Deus. Para atingir o supremo ideal de paz por meio da fraternidade, possa a yoga, a ciência da comunhão pessoal com a divindade, espalhar-se com o tempo entre todos os homens em todas as terras. A sombria marcha dos acontecimentos políticos no mundo apontam para a verdade inexorável de que, sem visão espiritual, os povos perecem. A ciência, se a religião não o fez, despertou na humanidade uma inquietante sensação da insegurança e também da insubstancialidade de todas as coisas materiais. Para onde pode o homem ir agora, com certeza, senão para a sua fonte de origem, o espírito que nele habita? A era atômica verá a mente dos homens tornar-se mais sensata e mais aberta pela verdade. Agora, cientificamente inegável, de que a matéria é, em realidade, uma concentração de energia. A mente humana pode e precisa liberar, dentro de si mesma, energia maiores do que as contidas nas pedras e nos metais, a fim de que o gigante atômico material, recentemente desencadeado,
não se volte contra o mundo em insana destruição. Um benefício indireto da preocupação da humanidade com as bombas atômicas pode ser um maior interesse prático pela ciência da yoga, um verdadeiro abrigo à prova de bombas. Nesse mundo sempre haverá convulsões e dificuldades. Por que se preocupar? Dirija-se ao abrigo de Deus, para onde os mestres têm ido e de onde estão observando e auxiliando o mundo. Você terá segurança para sempre, não apenas para você, mas também para todos os entes queridos que foram confiados aos seus cuidados por nosso Senhor e Pai. Felicidade verdadeira, felicidade duradoura, só existe em Deus, aquele a quem, quando se tem, nada que se venha a obter é maior. Nele está a única segurança, o único abrigo, a única salvação para todos os nossos temores. Você não tem qualquer outra segurança no mundo, qualquer outra liberdade. A única liberdade verdadeira está em Deus. Portanto, esforce-se seriamente para estabelecer um contato com Ele na meditação, pela manhã e à noite, e também ao longo do dia, em todo trabalho e tarefa que você executar. A yoga ensina que Deus está. Não há temor nem tristeza. O yogi, bem-sucedido, pode ficar sem ser abalado em meio ao choque de mundos em colisão. Ele está seguro na compreensão de que, Senhor, onde eu estou, ali tu tens de vir. Não se apegue aos passageiros sonhos da vida. Viva para Deus e só para Deus. Essa é a única maneira de ter liberdade e segurança nesse mundo. Fora de Deus, não há segurança. Não importa onde você vá, a ilusão pode atacá-lo. Seja livre agora mesmo. Seja um filho de Deus agora. Compreenda que você é seu filho, para que possa livrar-se desse sonho da ilusão para sempre. Medite profunda e fielmente, e um dia despertará em êxtase com Deus. E verá quão tolo é o fato das pessoas pensarem que estão sofrendo. Você, eu e eles somos todos puro espírito. Não tenha medo do sono assustador desse mundo. Desperte na luz imortal de Deus. Houve um tempo em que a vida, para mim, era como assistir, impotente, a um filme terrível. E eu dava demasiada importância às tragédias ali encenadas. Então, um dia, quando meditava, uma grande luz apareceu em meu quarto e a voz de Deus me disse: "O que está sonhando? Contemple minha luz eterna, na qual os incontestáveis pesadelos do mundo vêm e se vão. Eles não são reais." Que enorme consolo isso representou para mim. Por mais horrível que seja, um pesadelo é só um pesadelo. Um filme, agradável ou perturbador, é apenas um filme. Não devemos manter nossas mentes tão absortas nos tristes e aterrorizantes dramas dessa vida. Não é mais sábio manter nossa atenção naquele poder que é indestrutível e imutável? Por que se preocupa com as desagradáveis surpresas do enredo desse filme do mundo? Estamos aqui apenas por pouco tempo. Aprenda a lição do drama da vida e encontre sua liberdade. Sob as sombras dessa vida se encontra a luz maravilhosa de Deus. O universo é um vasto templo de sua presença. Quando você meditar, vai encontrar em toda parte portas se abrindo para Ele. Quando você está em comunhão com Ele, nem mesmo os maiores danos do mundo podem lhe roubar essa alegria e essa paz. Na vida e na morte, na doença, na fome, nas epidemias ou na pobreza, que eu sempre me agarre a Ti. Me ajude a compreender que sou um espírito imortal
intangindo pelas transformações da infância, da juventude, da velhice e dos transtornos terrenos. O mundo continuará tal como é, com seus altos e baixos. Onde haveremos de buscar orientação? Não será nos preconceitos criados dentro de nós, pelos hábitos e pelas influências ambientais de nossas famílias, do nosso país ou do mundo, mas sim na voz da verdade que nos guia interiormente. A verdade não é uma teoria, nem um sistema filosófico especulativo, nem um descortino intelectual. A verdade é a correspondência exata com a realidade. Para o homem, a verdade é o inabalável conhecimento da sua natureza real, do seu eu como alma. No viver cotidiano, a verdade é uma consciência guiada pela sabedoria espiritual, que nos impele a fazer determinadas coisas, não porque alguém acha que deva ser assim, mas porque são certas. Quando você está em contato direto com o Criador do Universo, está em contato direto com toda a sabedoria e todo o entendimento. Não é uma injeção desde o exterior que produz sabedoria. O poder e a extensão de sua receptividade interna é o que determinam o quanto você pode assimilar do verdadeiro conhecimento e quão rapidamente pode assimilá-lo. Quando surge um problema, em vez de ficar o tempo todo remoendo, procure encontrar as alternativas possíveis para se livrar dele. Se você for incapaz de pensar, compare suas dificuldades com as dificuldades semelhantes de outras pessoas e, aproveitando suas experiências, aprenda quais caminhos levaram ao êxito e quais levaram ao fracasso. Escolha os passos que lhe parecem lógicos e práticos e, então, ponha as mãos à obra para implementá-los. Toda a biblioteca do universo está oculta em você. Todas as coisas que você quer saber estão dentro de você. Para fazer aflorar esse conhecimento, pense de modo criativo. Talvez você esteja seriamente preocupado com um filho, ou com a saúde, ou com o pagamento de uma hipoteca. Não achando uma solução imediata, começa a se preocupar com a situação. E o que ganha com isso? Dor de cabeça, nervosismo e problemas cardíacos. Você não sabe como controlar os sentimentos e as condições com que se confronta, porque não analisa com clareza nem a si próprio, nem aos seus problemas. Em vez de perder tempo preocupando-se, pense positivamente a respeito de como eliminar as causas do problema. Se você quer se livrar de uma dificuldade, analise-a calmamente, identificando todos os pontos positivos e negativos da situação. E então, decida os passos que seriam os melhores para alcançar seu objetivo. Sempre existe um modo de resolver seus problemas. E se você, com calma, pensar com clareza como livrar-se da causa de sua dificuldade, em vez de apenas se preocupar com ela, se tornará um mestre da situação. Todos os homens e mulheres bem-sucedidos dedicam muito tempo à profunda concentração. Eles são capazes de mergulhar fundo em suas próprias mentes e achar as pérolas das soluções corretas para os problemas que enfrentam. Se aprender a retirar sua atenção dos objetos de distração e colocá-la num único objeto de concentração, você também saberá como atrair à vontade o que quer que necessite.